Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado estadual Gustavo Valadares, do PSDB, líder do bloco Sou Minas Gerais, que apoia o governo na Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao Super N, prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, Rodrigo, Thalita, é sempre um prazer participar. Bom dia, deputado. Ô, deputado, para a gente começar, queria falar com o senhor, claro, a respeito da reforma da Previdência. É um assunto que hoje está na ordem do dia na Assembleia Legislativa, é o assunto que mais domina as discussões e as rodas de conversa. E a gente até trouxe agora há pouco a informação de que a Assembleia ganhou um prazo maior, né, para poder discutir mais e aprovar a reforma da Previdência. A gente ouviu aqui recentemente o líder do governo na Assembleia, o deputado Raul Belém, ouviu o próprio presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, e eles apontavam, antes até dessa decisão, que meados de agosto seria um prazo, digamos assim, adequado para que a reforma tivesse discutida e aprovada. Diante desse prazo que o Estado ganhou agora e que, por consequência, a Assembleia ganhou também, o senhor acha que muda alguma coisa ou esse prazo de meados de agosto é suficiente para que, na volta das sessões plenárias, o assunto seja discutido, votado e encerrado? Bem, Rodrigo, essa extensão de prazo, ela foi até certo ponto interessante, porque nos tira um incômodo que era uma faca no pescoço que tínhamos para a aprovação dessa reforma até 31 de julho. Mas, na prática, eu espero que isso não mude o andamento da reforma. A reforma chegou à Assembleia dia 20 de junho, começou a ser discutida logo em seguida. A Assembleia cumpriu bem o papel ao longo do mês de julho, inclusive em lacunas que haviam sido deixadas pelo governo estadual, como, por exemplo, os sindicais, que representam as diversas categorias de servidores do Estado. E a nossa ideia agora é que a gente volte, a partir do início de agosto, já com a volta da tramitação nas comissões que ainda faltam tramitar o projeto, para aprovação em primeiro turno até o final da primeira, meados da segunda semana de trabalho, e em seguida já o segundo turno. Eu espero que a gente possa aprovar toda a reforma até lá para o dia 20 de agosto. Na atual circunstância, deputado, como é que está a situação? O senhor fala que o senhor espera que que o Estado, né, possa aprovar na Assembleia a reforma até o dia 20 de agosto. Mas a gente sabe muito bem que esses prazos, eles são incertos, e principalmente quando se fala na reforma da Previdência, que já chegou bem em cima da hora na Assembleia, teve toda aquela discussão sobre o prazo, sobre o tempo em que ela havia sido enviada. Esse prazo ou essa data também de agosto, ela é estimada também por outras pessoas dentro da Assembleia, ou é uma previsão apenas do senhor? É uma previsão minha, Thalita. Eu, inclusive, quero deixar claro aqui que isso quanto esse meu movimento, dessa minha uma decisão tomada, né? A Assembleia é um conjunto, ela caminha com um conjunto de vontades de 77 deputados, todos têm o direito de se manifestar, e eu estou colocando apenas a minha posição, até por uma razão muito simples. A cada mês que atrasamos a reforma, Minas tem um problema, um impacto de 200 milhões nas suas contas previdenciárias por conta desse atraso. É muito dinheiro para quem está já numa situação financeira complicada. Agora, nós teremos que passar por cima de alguns obstáculos, desafios, obstrução, convencer o bloco de oposição da necessidade de aprovação da reforma agora, e algo que precisa ser deixado de forma muito aberta, que a oposição andou usando isso no início da discussão, é de que não foi nada previamente calculado a chegada desse projeto da reforma em tempos de pandemia, né? Nenhum de nós esperava viver o que nós estamos vivendo agora, muito menos o governo do Estado, muito menos o presidente da Assembleia. E nós estamos vivendo aquilo que o mundo inteiro está vivendo. Infelizmente, houve essa infeliz coincidência, mas que nós temos que levar à frente. É de responsabilidade da Assembleia a aprovação dessa reforma. Faltam poucos estados para aprová-la, Minas um deles. E como sempre fomos referência para o Brasil todo, a nossa Assembleia, eu tenho certeza que nós daremos
conta do recado e entregaremos essa reforma a contento à população de Minas em breve. Deputado, o relator dessa proposta, o deputado Cássio Soares, ele nos deu entrevista também há 15 ou 20 dias no máximo, dizendo que, na opinião dele, no relatório que ele pretende apresentar, há algumas mudanças que ele quer sugerir. Por exemplo, nas regras de transição, também nas alíquotas que o governo colocou no projeto original. O senhor hoje é líder do bloco que apoia o governo na Assembleia Legislativa. O senhor acha que há espaço para essas mudanças e que vai ser fácil chegar a um consenso a partir desse relatório que o deputado Cássio está pretendendo apresentar e confidenciou aqui para gente? Rodrigo, a Assembleia sempre trabalhou, independente do projeto ou dos projetos que por lá passaram, ela sempre trabalhou e trabalha no funcionamento desses projetos, modificando algumas questões, e assim não será diferente com o projeto da reforma da Previdência. Né? O relator, muito preparado, por sinal, o deputado Cássio Soares já está fazendo um estudo aprofundado, tem conversado também com os sindicatos envolvidos, com o próprio governo. Certeza que ele nos trará, já no início de agosto, algumas sinalizações interessantes, um pouco diferentes daquilo que foi proposto originalmente pelo governo. Mudanças de alíquota, regras de transição, idade mínima para aposentadoria, tanto de homens quanto de mulheres, enfim, todas essas questões estão sendo discutidas. Seria temeroso e irresponsável da minha parte se eu trouxesse algo aqui agora, mas o que eu posso dizer é que algumas construções estão sendo feitas para aprimorarmos um pouco mais o projeto, no que tange a respeitarmos aqueles que já estão com a regra, quando entraram no serviço público tinha uma regra e agora precisam sofrer uma certa alteração. É preciso que a gente respeite o servidor público. Então, por conta disso, uma modificação aqui ou outra ali deve ocorrer. Deputado, mas há algum ponto em que o governo já decidiu que não vai mudar, que não vai abrir para discussão, por exemplo, em relação à idade mínima ou às regras para aposentadoria, que é um assunto que tem sido muito discutido pelas categorias aí, tem sido motivo, inclusive, de alguns debates, né, de categorias que nós ouvimos aqui na Rádio Super no Café com Política, quando falaram que não havia diálogo exatamente em relação à idade. Há algum ponto em que o governo já está decidido que não vai haver algum tipo de acordo, algum tipo de mudança? Esse governo tem, assim como todos os outros, né, tem defeitos e qualidades, né? Uma das grandes qualidades deste governo é saber ouvir e respeitar a posição da Assembleia Legislativa. Então, esse governo não fechou a porta para absolutamente nada, até agora trazido por nós para discussão, para aprimoramento da reforma da Previdência. É um governo que tem sido super democrático na escuta dessas reivindicações, até que os próprios servidores, através dos seus sindicatos, trouxeram. Então, eu acredito que não há nada que é um ponto definido assim que o governo esteja intransigente na sua mudança, contra a sua mudança, né? Eu espero que a gente possa chegar num consenso que contemple aquilo que o governo espera da reforma da Previdência na Assembleia e aquilo que a Assembleia vai construir em torno disso também. Deputado, o senhor falou que é preciso respeitar o servidor público e nós ouvimos por parte de alguns colegas do senhor mesmo na Assembleia, e aí eu digo, já ouvimos isso de deputados que são da oposição, de deputados que são chamados independentes, de deputados que são também da situação, e é uma romaria que o senhor sabe que passa por aqui de deputados estaduais ao longo das semanas e dos meses, e ouvimos muita gente, muitos deputados dizendo que parece que há uma tentativa de pessoas próximas ao governador de tentar demonizar ou tornar vilão a figura do servidor público. E a gente ouviu até críticas indiretas sendo feitas a deputados que são do partido do governador, pelo discurso forte que tem feito em função da reforma da Previdência. O senhor compartilha dessa opinião? Há um certo exagero e colocam nas costas do servidor a conta por toda a crise pela qual passa o Estado? Olha, existe sim houve, sabe, Rodrigo, de início um erro de avaliação por parte de algumas pessoas do governo de que essa reforma viria para corrigir problemas que foram criados pelos servidores.
esse tem que ser o primeiro ponto para a gente tratar a reforma de uma forma assim, muito clara e franca na Assembleia. O servidor não é o culpado do déficit que temos na Previdência do Estado. Ele faz parte de um conjunto de atores que participam do dia a dia dessa questão do crescimento do déficit de muitos anos para cá, mas ele não é o culpado. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar para o servidor que o que a gente está fazendo é trabalhando uma forma de achar solução para que ele não seja punido por conta desse déficit. Se a gente não fizer mudança na Previdência, Rodrigo, muito em breve, o Estado não vai dar conta de pagar a aposentadoria daqueles que já estão aposentados e dos que estão prestes a se aposentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: a reforma da Previdência é necessária para preservar o servidor, para dar a ele a segurança de que até o final da vida dele ele vai ter a certeza de que receberá seus proventos sem nenhum contratempo. Então, esse é o primeiro ponto. Aqueles que fazem o discurso do confronto com o servidor público, ao invés de ajudarem a aprovação da reforma, estão atrapalhando. Então, a esses, eu já deixei meu recado claro e uso aqui até a boa audiência da Rádio Super para deixar também mais uma vez. Não façam, porque assim só prejudicarão os andamentos da tramitação, o andamento, né, da tramitação do projeto da Previdência na Assembleia. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Sei que o senhor já conhece, mas nunca é demais reforçar. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas no nosso ping-pong aqui. Tá combinado, deputado? Combinado. Vou tentar. Para começar, reforma da Previdência. Importantíssima para a volta de Minas ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, um lugar de vanguarda e referência para todo o país. A relação atual do governador Romeu Zema com a Assembleia Legislativa? Tem melhorado a cada dia, é uma constante construção e tem sido melhor a cada dia. Servidor público estadual. Parceiro do Estado na construção de políticas públicas que beneficiam o Estado como um todo. A economia pós-pandemia. Espero que... Estou otimista, espero que a gente consiga retomar os níveis de crescimento. Deputado, nós estamos com um problema na comunicação com o senhor. O seu som chegou um pouquinho atrapalhado aqui. Vou repetir a pergunta, o senhor pode ficar à vontade para repetir a resposta. A economia pós-pandemia. Espero que volte e aquilo que estava antes do início, ter o reaquecimento da economia de forma muito rápida. A gestão Calil em Belo Horizonte. Muito ruim. Não se preparou em tempo de pandemia. Tivemos durante muito tempo o sacrifício dos belo-horizontinos para que a prefeitura pudesse se preparar para receber o auge da curva da pandemia. Não se preparou, ficou apenas na falácia. Acho que Belo Horizonte precisa de um caminho diferente. Espero que isso seja tomado nas eleições de novembro. E a figura do presidente Jair Bolsonaro? Acho que o Brasil merece uma figura melhor para definir os rumos do país. Deputado estadual Gustavo Valadares, do PSDB, líder do bloco Sou Minas Gerais, que apoia o governo na Assembleia, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Thalita, um abraço. Rodrigo, um abraço. Sempre um prazer. Desculpem esses problemas da internet, mas, enfim, acho que deu para cumprir legal o papel aqui. Um abraço a todos aí, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, deputado. Deu sim, apesar dos probleminhas na internet, faz parte desse período de pandemia. O ouvinte sabe, a gente está fazendo as entrevistas à distância e nem sempre a internet nos ajuda, mas claro, o essencial da entrevista aqui que nos concedeu o deputado Gustavo Valadares deu para a gente captar com tranquilidade.